Olá pessoal, aqui é Solange Lima. A receita de hoje é empadão de massa podre de frango e palmito. Essa receita foi pedida lá no blog. Eu tenho algumas receitas lá no blog de massa podre, mas dá um empadão pequeno. Esse empadão foi feito numa forma 36 por 25 centímetros. É um empadão um pouquinho maior. O recheio tem que ser feito com antecedência e usado frio, porque se colocar um recheio quente na massa, a massa provavelmente vai ficar crua, não vai ficar assada. Quanto ao recheio, cada um faz a seu gosto com os temperos de sua preferência. Mas para quem não sabe fazer um recheio, nunca fez, não tem muita experiência em cozinha, para os iniciantes, eu vou dar uma dica de como fazer um recheio que todo mundo aqui em casa gosta, é o recheio preferido. Eu cozinho o peito de frango na panela de pressão por 15 minutos após a pressão e desfio na batedeira por alguns segundos. O peito de frango fica bem desfiadinho e é mais rápido de fazer do que desfiar na mão. Alguns dos ingredientes do recheio. Vamos ao recheio então. Coloque um fio de óleo na panela, deixe esquentar um pouquinho, acrescente a cebola picadinha, refogue um pouquinho. Acrescente o frango desfiado e todos os temperos: colorau, coentro em pó, cubo de caldo de galinha esfarelado, sal, pimenta do reino a gosto, ou a pimenta de sua preferência. Misture. Acrescente o extrato de tomate e a pitadinha de açúcar. Misture e refogue um pouquinho. Acrescente o tomate picadinho e um pouquinho de água, só um pouquinho para não grudar o recheio no fundo da panela. Refogue até o tomate refogar um pouquinho e cozinhar. Acrescente o cheiro verde, cebolinha, coentro e salsa picadinho, misture. Acrescente o palmito, aferventado por uns 5 minutos. Para quem quiser saber por que precisa ferventar, é para evitar o botulismo. Acrescente a seleta de legumes, misture. Azeitonas a gosto, misture. Verifique o tempero e desligue o fogo e deixe o recheio esfriar para utilizar. Ingredientes da massa: a xícara utilizada de 240 ml, coloque metade da farinha de trigo em uma bacia e o restante dos ingredientes e misture. Fica uma farofinha úmida. Vá acrescentando farinha de trigo e misturando. Quando não der mais para misturar, vá amassando com as pontas dos dedos, mas não sove a massa, porque se sovar a massa vai ficar oleosa. Então vá amassando delicadamente e misturando, incorporando a farinha de trigo. Acrescente toda a farinha de trigo até a massa dar o ponto. A massa não fica muito oleosa e também não fica muito seca. Corte 2/3 da massa para forrar o fundo da forma e 1/3 da massa para cobrir o empadão. Com a ajuda de um saco plástico, coloque a massa no meio do saco e abra a massa entre 2 sacos plásticos. Vá abrindo com o rolo
Com a ajuda do saco, coloque a massa no fundo da forma. Vai abrindo mais porções de massa para preencher fundo e laterais da forma. A forma toda preenchida com a massa. Com um garfo fure a massa, para quando assar o ar não entrar, não estufar a massa. Coloque o recheio frio. Cubra um padrão com o restante da massa. Se você tiver um cortador, faça a decoração que você quiser. Um empadão coberto e já decorado. Coloque a gema de ovo misturada com uma colher de sopa de água e pincele em cima do empadão. Leve para assar a 250 graus até o empadão dourar. Empadão pronto e assadinho. Empadão cortado. Essa massa é muito boa. Recomendo. Empadão já virando história. Não durou muito não. Já tenho muitos pedidos de outros empadões. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Até a próxima receita.